Olá! Nesta aula 24 de nosso curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal, baseada na seção 4.6 do livro, mostraremos que a realidade observável não é algo dado, substancial, nem um palco pré-existente onde fenômenos ocorrem. Ela é um efeito funcional, uma manifestação emergente que depende de como e quanto a rede temporal consegue sustentar coerência entre seus nós. Cada nó possui uma estrutura espectral interna e a coerência entre os modos desses nós, o grau com que eles conseguem ressoar funcionalmente, determina se uma projeção conjunta pode existir. A realidade física aparece somente quando há uma seção funcional estável, isto é, quando um conjunto de nós mantém coerência acima do limiar mínimo, de modo persistente, e essa coerência é compatível com a manutenção dos modos dominantes ao longo do tempo fundamental. Essa seção funcional estável é o que permite que o operador de projeção atue e gere um domínio empírico: espaço, partículas, campos, regularidades físicas. Nada disso é coisa, tudo é projeção estabilizada. A métrica, o tempo linear, as leis físicas e a aparência de um mundo contínuo surgem como efeitos diretos dessa seção coerente. Se a coerência entre os nós cai abaixo do limiar, a projeção simplesmente se desfaz. Não há evento, não há geometria, não há fenômeno. O mundo real é, portanto, uma janela estável dentro de uma rede muito maior e mais dinâmica, uma região em que a coerência espectral permanece suficientemente alta para sustentar uma projeção persistente. A seção 4.6 enfatiza ainda que essa seção funcional estável não é um bloco rígido, mas uma região da rede temporal que se ajusta dinamicamente conforme a coerência interna dos modos espectrais evolui ao longo do tempo fundamental. Por isso, a realidade que observamos é sempre contingente. Ela depende de a rede conseguir manter, por um intervalo contínuo, compatibilidade entre as variações internas dos nós e a persistência dos modos dominantes. Se essa compatibilidade se romper, seja por desalinhamento espectral, variações rápidas nos hamiltonianos locais ou perda de intensidade das conexões entre nós, então a seção deixa de ser projetável e a realidade correspondente simplesmente deixa de aparecer. O livro é claro ao afirmar que nada do que percebemos é substancial ou autônomo. O espaço, o tempo linear, as partículas e as leis físicas são apenas efeitos estáveis da coerência espectral, sustentados enquanto os modos permanecem dentro do domínio projetável. O ponto mais impressionante dessa interpretação é que ela redefine por completo o estatuto da realidade. A projeção não é um engano, nem uma aparência ilusória que oculta uma substância escondida. Ela é a forma legítima pela qual a coerência temporal profunda consegue manifestar-se como mundo. A realidade observável é, sim, uma espécie de sombra funcional da rede temporal, mas uma sombra real, no único sentido que importa. Ela possui existência própria enquanto a coerência que a produz se mantém estável. Nada existe por si só no espaço. Tudo existe enquanto expressão projetada de uma organização temporal mais fundamental. Essa compreensão transforma a ontologia clássica. O real não é um bloco de coisas permanentemente dadas, mas um processo contínuo de aparecimento sustentado pela coerência. A TNT mostra que existir é ser projetável, e essa é uma revelação teórica de alcance profundo. A seção 4.6 do livro aprofunda uma conclusão decisiva. A realidade observável é apenas uma fração da rede temporal.
a fração que consegue manter coerência suficiente para ser projetada. Isso significa que o universo que percebemos não é idêntico ao universo total, é apenas o domínio projetável, a região onde a organização temporal alcança estabilidade acima do limiar que permite a atuação do operador de projeção. Tudo o que existe para nós, partículas, campos, trajetórias, formas, leis, é o resultado direto dessa estabilidade. Mas a rede temporal é maior do que aquilo que ela consegue projetar, e vastas regiões podem permanecer invisíveis simplesmente porque sua coerência não alcança a condição necessária para dar origem a fenômenos físicos. A realidade sensível, portanto, não é o mundo inteiro. É a janela funcional que o tempo abre quando encontra equilíbrio suficiente para aparecer. A seção também esclarece que essa janela não é fixa. Ela pode crescer, encolher, colapsar ou reorganizar-se conforme a coerência da rede varia. E já vimos na aula 16 que quando a coerência aumenta, novos padrões podem tornar-se projetáveis. Quando diminui, regiões inteiras podem desaparecer do domínio do visível. Isso não significa aniquilação, mas retorno ao domínio puramente temporal, onde nada é espacial, nada é mensurável e nada tem forma. A TNT revela, assim, que a realidade se mantém, digamos, acesa, apenas enquanto a rede sustenta coerência, e que a projeção é um processo ativo, não um estado permanente. Regiões projetáveis são conquistadas e perdidas continuamente, e a estabilidade do mundo é o reflexo desse equilíbrio dinâmico. Neste ponto do curso, percebam que podemos afirmar que, em termos ontológicos, isso significa que existir não é um atributo absoluto, mas uma condição dependente de coerência. A TNT vai ainda mais longe ao mostrar que fenômenos clássicos e quânticos encontram nesse quadro uma explicação unificada. O clássico emerge quando o domínio projetável é robusto e amplamente conexo. O quântico surge quando o domínio projetável opera próximo do limiar, onde pequenas variações da coerência produzem bifurcações ou colapsos de projeção. E há também os regimes transitórios, nos quais o mundo parece instável, vibrátil, sujeito a mudanças abruptas. Todos esses comportamentos, do macroscópico tranquilo ao microscópico imprevisível, são simplesmente faces diferentes do mesmo processo, determinados por quanto o tempo fundamental consegue estabilizar sua seção funcional. O alcance teórico dessa visão é simplesmente extraordinário. Ela substitui a ontologia de coisas por uma ontologia de estados de coerência e redefine a realidade como um processo temporal de sustentação. O que vemos é apenas o que o tempo consegue manter. O que não vemos não é menos real, apenas não atingiu o limiar projetável. É uma mudança completa de paradigma e uma das contribuições mais profundas da TNT para a reconstrução das bases da física e da metafísica contemporânea. Você pode não compreender o alcance disso neste momento, mas esse entendimento irá reverberar intensamente, pois a própria teoria é reverberação. Com isso, encerramos a aula 24 e concluímos o capítulo 4 do livro, consolidando a visão de que a realidade observável é uma expressão seletiva e dinâmica da coerência temporal, uma janela projetada que se mantém aberta enquanto a rede sustenta sua estabilidade interna. Essa compreensão transforma profundamente nossa ideia de existência e nos prepara para avançar a um novo nível da teoria. Se desejar continuar explorando estas ideias em profundidade, inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada intelectual fascinante. Na sequência, iniciaremos o capítulo 5, no qual investigaremos as leis de conservação e os invariantes de projeção,
elementos fundamentais para compreendermos como a estabilidade do mundo emerge e se mantém a partir da dinâmica do tempo fundamental. Até a próxima aula!